Bom, outra plataforma online de organização que eu vou apresentar para vocês é aquela que eu usei semestre passado, que foi do próprio Google, né? A gente sabe que no Google, né, a gente tem o Gmail, mas também tem outras funções que vão desde o Google Drive, que é o mais conhecido, né, que é onde a gente armazena os documentos, faz novos documentos, também dá para fazer Excel, que vão ser a agenda, que é chamado como Google Agenda, e o Google Keep. Eu já deixei aqui as abas abertas. Eu vou falar primeiro do Google Keep, né? Bom, eu aqui apaguei, né? Porque já que o semestre terminou, eu precisava dar uma renovada, né? Porque era muita informação. Então, por exemplo, aqui é onde você vai fazer o seu bloquinho. Por exemplo, eu vou colocar qualquer coisa para ver como que fica o formato. Aí você salva ele, aí fica assim. Então você vai ficar, cada vez que você coloca mais um bloco, ele é salvo e fica aqui embaixo. Bom, por exemplo, eu posso fazer do mesmo esquema do Trello, né, colocando as tarefas que eu preciso fazer, mas o que eu gostava de fazer aqui era assim. Por exemplo, a gente às vezes está em aula, o professor fala rápido, a professora, né, fala rápido, aí a gente tenta acompanhar a aula, então, tipo, quando pede, estudem isso, ou façam tal lista, então, tipo, eu só vinha aqui e colocava, tipo, tem que fazer tal coisa. Então, era uma coisa, sabe, mais de, tipo, jogar informação. Então, eu acabava colocando aqui, tarefas, né? E aí eu ia para o próximo bloco e colocava aqui, mostrar caixa de seleção. Que, por exemplo, eu tenho que fazer lista 1. Aí ficava nesse quadradinho, aí lista 2 e tal, e assim por diante. Aí quando terminava essa lista 1, eu checava. Essa lista 2 eu checava. Então eu preferi desse esquema que era uma coisa tipo, me livrei, não vai mais aparecer na minha visão. Então e assim por diante. Bom, aí eu colocava a cor, né, pra ficar mais atraente, mais bonitinho. E deixa eu ver onde eu colocava aqui a cor. Por exemplo, vermelho. Não, vermelho tá muito escuro. Que azul. Então, por exemplo, eu colocava azul. Então, era todas as tarefas que eu precisava fazer, eu colocava aqui. Podia ficar um pouco organizado? Ficava um pouco, mas o que eu fazia? Tá, eu tenho as tarefas aqui. Aí, nesse outro bloco, eu coloco aqui, hoje, né? E eu colocava, meio que transferia todas as atividades que tava nesse primeiro bloco para o bloco hoje. Então, por exemplo, eu vou começar a fazer a lista 1. Eu coloco aqui lista 1. Lista 1 é aqui, lista 2. Só que eu não, por exemplo, tem a lista 1 aqui, mas também a caixinha de lista 1 tá aqui também. Só que eu acabava não excluindo, né? Eu não checava, né? Tipo, eu não fazia isso aqui. Eu não fazia isso. Porque às vezes a gente não consegue terminar a atividade num dia só. Então eu deixava nos dois lugares para eu não me perder e não esquecer da atividade. Chega na hora, não tem nada. Pronto. Então eu fazia assim. E quando eu sentia a necessidade de me organizar por um período mais longo, eu colocava um outro bloco com o título amanhã, que eram todas as coisas que eu precisava fazer amanhã, né? Tipo, daqui a 2 dias. Não, daqui a um dia, né? E daí eu fazia assim, porque era uma forma de eu me sentir menos ansiosa pela quantidade de tarefas que eu precisava fazer. E isso funcionava comigo no semestre, porque era uma coisa simples e prático de se organizar. Então, eu fazia isso no Google Keep, né? Aí, e também quando eu achava interessante, eu colocava, tipo, ideias que
sabe, de projetos futuros, ou tipo, comentários que o professor deu na aula, eu tava sem o caderno no momento, e eu vinha aqui e falava, observações da aula X. E aí eu fazia a anotação em relação àquela aula X. E ficava aqui. Então, tipo, por isso que acaba ficando meio confuso, meio bagunçado. Porque era muita informação. Daí o que eu fazia? Tipo, tem aula X, só que o meu prioritário para a função que eu fiz para o Google Keep é para minha organização das tarefas que eu preciso fazer. O que eu posso fazer é fixar os quadradinhos. Então eles aparecem. Opa, não é esse aqui que eu não quero. Então eu posso fixar os quadrados que vão aparecer mais fácil para mim, né? Nesse quadrante. Diferente desse quadrado que é das observações da aula X, que não são tão importantes para mim, né? Então, eu fazia isso para tentar diminuir essa bagunça que acabava surgindo ao longo do semestre, naquela correria. E isso funcionava. Bom, além do Google Keep, eu usava o Google Agenda, né? Que era um auxílio ao Google Keep, porque lá eu não consigo, tipo, eu até podia colocar, né, a data que eu precisava entregar tal atividade, ou colocar a data do compromisso, mas ia acabar ficando muito confuso, porque era uma lista, né, tipo, colocava um em cima do outro, um embaixo do outro, e podia ficar um pouco confuso, porque a gente não tem uma noção de tempo tão detalhada como o calendário. Então, eu usava o Google Agenda para ver a noção do tempo, qual era o meu prazo, e ter uma noção mais real. Então, por exemplo, aqui tem essa opção de visualização mensal, que é o que eu mais gosto, mas além disso tem de dia, que eu acho interessante, se você for usar de dia, você, tipo, detalhar todas as coisas que eu preciso fazer no dia, porque tem a opção de tempo. Isso é uma forma de você meio que colocar limites em relação tipo, à sua procrastinação, para você conseguir efetuar a atividade com constância. Porque você vai estar tendo um limite de tempo, por exemplo, 3 horas eu tenho que fazer tal atividade. Então você vai estar com meio que o seu cronograma do dia preenchido e você precisa executar. Então é tipo uma meta que você precisa cumprir. Então acho que isso é uma boa motivação também. Aí tem semanal, né? Então é uma visão mais ampla do que de dia. E depois tem a mensal. Eu prefiro a mensal porque eu consigo ver, tipo, os compromissos que, daqui a 2 semanas eu vou ter. Que às vezes, por exemplo, o compromisso que eu vou ter não é, por exemplo, um compromisso, eu vou ter que ir no médico ou vou ter que fazer compras. Às vezes é uma prova que eu tenho que é bem trabalhosa e que precisa de um tempo de estudo. Que, por exemplo, 2 semanas às vezes é pouco. Então, eu gosto de ter essa visão um pouco maior para ver quais vão ser as minhas batalhas, minhas tarefas que eu vou ter no mês. E aí, para você colocar, né, a tarefa, o lembrete, o compromisso que você vai ter no mês, você pode vir aqui, por exemplo, tem a opção de você colocar o verde de aniversários, o azul de lembretes, o outro azul claro de tarefas, além da parte de eventos. Bom, aí eu aperto aqui, por exemplo, no dia 13, semana que vem, eu tenho o evento X. Aí é um evento. O que eu considero como um evento? Um compromisso que eu vou ter que sair de casa, que eu preciso me encontrar com alguém, que tenha um horário. Ou uma reunião mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, eu coloco o horário, vai ser às 2 horas da tarde. Coloco aqui 2 horas da tarde e eu marco aqui. Então, eu sei que semana que vem eu vou ter um compromisso chamado X, 2 horas da tarde. Aí, por exemplo, eu não vou ter um compromisso, mas eu preciso lembrar que eu vou ter uma prova no dia 13 também. Então, eu coloco aqui em lembretes, prova de química, tá? Aí aqui, tá, que horas vai ser essa prova, né? Então eu coloco aqui o horário da prova, vou fingir que é 9 horas da noite, mas espero que não aconteça isso comigo, porque é dureza, né? Estudar, fazer uma prova à noite, enfim.
Daí aqui salvar. Aí, por exemplo, sábado, dia seguinte, eu tenho uma tarefa que eu preciso fazer. Que, por exemplo, eu tenho que começar essa lista 1, que eu coloquei no Google Keep. Então, você pode colocar aqui também como uma forma de lembrete, né? Então, aqui salvar. Porque às vezes, por exemplo, eu não quero começar essa lista 1, que eu marquei aqui nas minhas tarefas, nem hoje, nem amanhã. Eu quero programar para mais para frente. Então, eu posso vir aqui como lembrete. E vou fazer no sábado que vem, que ainda tem um prazo longo, então tá tranquilo. Aí, por exemplo, chega no dia 12, né? Opa, não era isso que eu queria. Chega no dia 12, né? Próximo da data que você precisa começar essa lista. Aí, quando você chega no dia 12, você coloca, tipo, amanhã, não, na verdade, você chega no dia 13, você coloca no bloco amanhã, né? Você fala, eu vou começar a fazer a lista 1 e tudo mais. Então, aí vai indo. Eu fazia isso e funcionou muito bem, porque às vezes, por exemplo, na quarentena, né, que a gente tá vivendo agora no momento, na pandemia, às vezes os próprios professores agendam os encontros pelo Google Meeting, que é uma plataforma do Google também, para dar as aulas. Então, tipo, quando você aceita esse convite, já fica salvo no e-mail registrado pelo seu professor que te enviou e-mail, ou que te enviou o convite. Então, já é uma forma de auxiliar também e facilitar nessa parte de organização do cronograma de estudos. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, né? A ferramenta do Trello, que eu acho que, por exemplo, você usar o Trello em conjunto com o Google Agenda ou outro tipo de calendário vai ajudar também para você ter uma visão melhor do prazo. Porque às vezes quando você tem um calendário, né, na sua frente, uma visão geral, por exemplo, do mês, você consegue ter uma visão melhor de qual é o seu prazo e da urgência, né? Você conseguir priorizar melhor as suas atividades. E também tem esse do Google, que eu acabei optando por essa ferramenta no semestre passado, por ser mais cômodo. Eu já tinha uma conta no Google, então já facilitava muito. E como eu já conhecia o Google Agenda, eu acabei usando o Google Agenda e depois eu conheci o Google Keep e falei, eu gostei dos quadradinhos onde coloca o checklist, então eu acabei me adaptando bastante. Então vai do critério de vocês, qual vocês preferem. Basicamente é isso, as duas têm a mesma função, né? O Google Keep comparando com o Trello, só que eu acho que o Trello é mais completo para fazer essa organização de tarefas. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e até mais.